Olá, doutoras, boas-vindas à quarta aula do curso inicial de Astrologia. Nesta aula vou relembrar as qualidades primitivas e vou falar dos elementos e dos modos. E vamos começar a fazer já aqui um bocadinho de interpretação, vá. Começa a ser possível. Bom, então as qualidades primitivas são o quente e o frio, o úmido e o seco. O quente como uma energia masculina, dinâmica, extrovertida, portanto, que funciona de dentro para fora, portanto, neste sentido, de dentro para fora, e que ou puxa as coisas para cima, ou pelo menos não mantém-as de alguma forma elevadas aqui sem qualquer juízo de valor, não é? Mas, portanto, do lado de fora, talvez seja esta a ideia. O frio, uma energia masculina e introvertida, não é? Que puxa as coisas para baixo, mais estática, mais passiva, pode ser pesada, porque lá está, porque puxa as coisas para baixo e escura, não tem a luminosidade do quente e, mais uma vez, nada disto tem algum juízo de valor implícito. O úmido e o quente, desculpa, o úmido e o seco. Portanto, o úmido como uma forma adaptável, mas que procura relação, não é? Procura ligar, não é? Portanto, a umidade permite a ligação de vários elementos, portanto, há uma plasticidade, uma flexibilidade também. Portanto, não há uma forma específica, precisamente porque existe essa capacidade de adaptação. O seco como uma forma rígida, resistente, estruturada, que dura, enfim, todas estas palavras que aqui estão, e que implica separação. A umidade vai procurar a ligação e vai proporcionar ligação, a secura vai proporcionar a separação. Já tinha falado disto, acho que na primeira aula. E os 4 elementos vão se formar a partir destas 4 qualidades primitivas. Portanto, sendo que temos aqui 2 eixos, não é? Os quatro elementos acabam por funcionar aqui como variações destes 2 eixos. E então temos aqui do lado do quente, portanto, como energias extrovertidas, o ar e o fogo. Eu já vou depois, a gente já vai olhar para estes elementos, para os nomes, e está tudo descrito, mas estes símbolos que eu estou a usar aqui agora, dos elementos, são símbolos universais, não os símbolos das qualidades primitivas. Esses foram inventados por mim para dar aqui uma imagem visual, mas os símbolos dos elementos são símbolos universais, portanto podem usar estes símbolos que toda a gente identifica, toda a gente, pelo menos, que os conheça, que entenda a astrologia, reconhece estes símbolos. Portanto, como elementos extrovertidos ou masculinos temos o ar e o fogo. Como elementos femininos, e vou apontar aqui, fazer aqui umas caixinhas, talvez seja mais fácil de identificar, assim. Portanto, como elementos, estou à procura de uma cor, vou usar este verde. Como elementos masculinos temos o ar e o fogo, e como elementos femininos temos a água e a terra. E então, o fogo é um elemento completamente masculino, digamos, enquanto o ar é moderadamente masculino e por isso tem este traço aqui atravessado. O fogo é um elemento quente e seco, e o ar é um elemento quente e úmido. E podemos pensar, pronto, nos elementos, nestes elementos também na natureza, não é? A água é um elemento completamente feminino, e é um elemento frio e úmido, e enquanto a terra é um elemento moderadamente feminino, ou moderadamente introvertido, como quiseres, e é frio e seco. Então temos aqui esta semelhança entre o ar e a terra, que é secura, e esta semelhança entre temos a semelhança entre o fogo e a terra, que é a secura, e a semelhança entre a água e o ar, que é a umidade. Portanto,
e é com esta combinação que temos então os quatro elementos. Eu não vou falar agora no futuro das qualidades, eu não sei se já falar dos planetas, mas queria que entendesse aqui como de onde é que surgem os elementos, não é propriamente assim do vazio. O fogo, que é um elemento quente e seco, e tem, portanto, como símbolo um triângulo com a ponta virada, com um dos vértices virados para cima. É também considerado, na antiguidade, era considerado um elemento ardente, é óbvio, não é? A palavra de onde vem a classificação. E os signos que pertencem ao elemento de fogo são Carneiro, Áries no Brasil, Leão e Sagitário. Todos estes elementos todos estes signos são signos mais extrovertidos, mais impulsivos, portanto, que partilham das características do fogo, que eu vou pôr agora aqui. Aqui são os signos no zodíaco, na roda do zodíaco. O fogo, então, começa aqui com instinto, porque há aqui uma coisa muito, muito instintiva, muito espontânea até nos elementos de fogo. Desta ideia de instinto, e repare que todos os elementos todos os signos de fogo têm bom, Carneiro e Leão são animais, portanto esta ideia também de um lado mais selvagem, mais animal mesmo, Carneiro e Leão, e depois mesmo Sagitário não é completamente, ainda há ali uma parte animal, portanto é metade cavalo, metade homem, mas ainda tem aquela metade do cavalo que dá uma natureza animal a este signo. Então os signos de fogo têm o instinto também vem daqui, né? Deste lado mais animalesco, digamos assim, mais selvagem, mais indomado, que estes signos têm. São signos muito extrovertidos, com energia, há aqui esta ideia de entusiasmo, não é? De impulso também, mesmo com o Leão, que é talvez o menos impulsivo de todos, mas há sempre aqui uma ideia de movimento também, e todos eles são signos, eu diria atléticos, lá está, depois vai depender muito do resto do mapa, mas todos eles são signos que precisam de se movimentar o corpo. São signos orientados, no sentido em que, lá está, eles seguem algo que podem depois mudar de orientação, mas, portanto, há esta ideia de existir queria usar aqui outra palavra, além da orientação, mas de existir algo fora que os puxa, não é? Algo que os chama. Eles também mostram muita confiança, portanto, eles transpiram confiança e à vontade, e há também esta característica da individualidade. Talvez o menos individual de todos eles seja Sagitário, mas ainda assim há uma noção também de eu dentro da comunidade. E, portanto, isto é assim as características talvez aqui os denominadores comuns dos signos de fogo. Estava aqui a pensar se havia aqui mais alguma coisa que te quero dizer, mas acho que em relação aos signos de fogo já está, vão ser muito, pronto, é isto, vão ser muito espontâneos, muito confiantes para fazer coisas e para se chegarem à frente, às vezes até demais, não é? Mas depois vai ter a ver com o resto do mapa. Os exemplos que eu trouxe aqui para mostrar o fogo foi o primeiro mapa do Marlon Brando, que tem aqui Sol, Lua e Sol e Mercúrio em Carneiro, portanto aqui fogo já muito, muito forte, e ainda um Júpiter em Sagitário, aqui também deste lado, aqui na casa 1, e portanto aqui com fogo muito, muito, muito presente no mapa dele, que era uma energia que eu acho que ele tinha uma energia muito bruta, não é? Muito, eu acho que no filme um elétrico chamado Desejo é talvez onde essa energia é mais
pelo menos, quer dizer, não é só nesse filme, estava a pensar em outros filmes, mas eu acho que nesse filme, talvez assim, onde essa energia fica mais... fica muito expressa. Estava a pensar também no último Tenho em Paris, também essa energia está muito expressa, apesar de, enfim, de ser um filme que me incomoda um bocado. E no Padrinho não conheço tão bem, mas imagino que haja também assim, pronto, esse papel, não é, sou eu e tudo é... tudo gira à minha volta, tudo funciona para mim. Outra personagem aqui com muito fogo no mapa, o Andy Warhol, com Mercúrio, Sol e Vênus em Leão, uma Lua em Carneiro e o Saturno em Sagitário. Aqui já há alguma diferença entre o mapa de um e de outro, não é? E as vidas também de um e de outro. O Andy Warhol tinha uma energia bom, por um lado, de criatividade, que é uma coisa muito leão, mas portanto, esta coisa de fazer, de precisar de pôr as coisas na prática, mas e não era prática, não era a palavra que eu queria usar, mas a necessidade de pôr as coisas cá para fora. E também uma noção de expressão, portanto, e é essa expressão que tinha que vir cá para fora. Há um lado, ao mesmo tempo, muito... talvez mais tímido, talvez mais cauteloso, mas que eu acho que vem deste Saturno aqui em Sagitário. Este Saturno depois faz aspecto aqui toca aqui na Lua e no Sol, mas já me estou a adiantar, desculpa. E pronto, é um mapa de alguém também com uma energia muito uma necessidade de mostrar quem sou, não é? O mapa do Andy Warhol também diz muito isso. No mapa do Marlon Brando não é tanto mostrar quem sou, mas é muito viver os meus instintos. Isto precisa de ser vivido, sem pedir desculpas, sem justificações. No mapa do Andy Warhol já é mais... mostrar quem sou e pôr aquilo aquilo que fervilha aqui dentro para fora. Depois temos então aqui como segundo elemento o ar. Já agora queria fazer aqui um reparo, fazer aqui um aviso à navegação. A ordem dos elementos não é a ordem que eles aparecem, pela qual eles aparecem no zodíaco. A ordem que eu estou aqui a mostrar os elementos é, portanto, do mais leve para o mais pesado. Então eu começo no fogo, passo para o ar, depois para a água, depois para a terra. Portanto, os mais leves, não é? São o fogo e o ar. O fogo, que é o elemento mais masculino, o ar, que é o moderadamente masculino, é um elemento quente e úmido, e portanto vai ser um elemento extrovertido, mas que vai fazer ligações, e então é um elemento também muito social. Os signos de ar são Gêmeos, Balança ou Libra, no Brasil, e Aquário. Esta é a ordem pela qual eles aparecem no zodíaco, portanto, aqui, Gêmeos, Balança e Aquário. Reparem que eles fazem sempre um trígono, não é? Tanto os signos de fogo, os signos de ar, e depois vamos também ver com os signos de água e de terra. Fazem sempre um triângulo, desculpem, estava a falar em trígono. Fazem sempre um triângulo entre si. Os signos de ar vão-nos falar aqui de um lado mais mental, por um lado, peço desculpa aqui pela repetição, mas pronto, um lado mais mental, mais intelectual. Eles gostam muito da lógica, são signos que têm alguma agilidade na sua, lá está, na sua especificidade depois de signo. Mas o mais ágil talvez seja Gêmeos, já vamos depois perceber porquê, mas há aqui muita agilidade, muita flexibilidade. Há um lado muito social, todos eles são signos que precisam do convívio, precisam da troca. Talvez o menos social
ou pelo menos de uma forma aparente seja aquário, mas ainda assim aquário tem apesar de ter também um lado de isolamento, ele tem um entendimento social, portanto, e tem uma perspectiva social das coisas, das situações. A questão da intelectualidade, já falei, portanto, são signos que vão levar tudo muito para o processo mental, para o processo intelectual. Há uma certa objetividade, enquanto com o fogo temos eu queria usar a palavra emoção, mas aqui no sentido mais daquela sensação física, não é? Quase muito básica, não é? Muito primitiva, e as coisas vão funcionar depois com essa subjetividade. Com os signos de ar, já há uma capacidade de distanciamento, de olhar as coisas com algum afastamento, e já há alguma objetividade. A teoria é uma coisa importante portanto, o espaço teórico, portanto, o espaço em que as ideias se debatem, em que é muito importante para os signos de ar. E tem também uma capacidade de análise que tem muito a ver, lá está, com a capacidade que eles têm de se afastar e de ter uma perspectiva mais objetiva sobre as situações. Aqui os mapas que eu tenho para os signos de ar é o mapa do rei Dom Carlos I, portanto, o rei de Portugal, que foi assassinado ali em 1908, se não me engano, e ele era conhecido como diplomata. Um dos seus cognomes era o diplomata, porque ele viajava imenso e mantinha boas relações com alguns países europeus, e diplomata é aqui uma boa palavra para o signo de balança, não é? Sempre que o ar dele está todo no mesmo signo, que é a balança. E há aqui um outro, e ele devia ser ótimo também em situações sociais, porque a diplomacia também é um bocadinho isto. E há aqui um outro lado também que tem a ver mais com este lado, mais especificamente com balança, não necessariamente com o ar, que é as artes, mas aqui no sentido eu acho que as artes no sentido no sentido também de uma busca intelectual, não era simplesmente uma busca, não era simplesmente uma busca sensorial, não é? Pronto, que é, não é? Eu fazia aguarelas, era muito interessado por algumas outras questões, vertentes artísticas, mas aqui também como uma busca intelectual do equilíbrio, não é? Uma busca intelectual da beleza. Pronto, balança também tem muito isso. O outro mapa que tenho é um bocado diferente, completamente, mas é um bocado diferente, e é o do José Mourinho, que tem bastante ar aqui, em aquário. Portanto, o signo que o José Mourinho tem mais forte no mapa é aquário. E aqui temos um outro lado do ar, que é esta noção, lá está, da comunidade, da equipa. Ele tem uma grande noção de equipa, este aquário tem esta capacidade, lá está, de fazer aquele desapego, aquele distanciamento, e de olhar para os vários elementos que compõem aquele grupo e perceber: tu estás melhor aqui, tu estás melhor ali, portanto, fazer esta gestão de grupo e de equipa. Aquário tem muita noção da rede, não é? do funcionamento em rede. Pronto, aqui no mapa do José Mourinho temos muito essa característica. A seguir temos então o signo desculpa, o elemento de água, que é um elemento frio e úmido. Na antiguidade diziam que era um elemento suave, percebemos porquê, não é? Aqui já estamos a passar para os signos femininos, portanto aqui já temos alguma densidade. O fogo, não é?
é completamente a ausência da densidade, o fogo sobe, não é? No ar ainda temos ou ainda existe também uma ausência de densidade, nada interrompe este movimento, não é, da minha mão, nem o salto da gata ali para a prateleira. Mas com a água aqui já começamos a encontrar alguma densidade, alguma resistência. Há uma coisa ainda que eu queria dizer a propósito do elemento do ar, do elemento do ar. Para mim o elemento do ar é o elemento da amizade, por excelência. É aquele elemento que dá espaço, não é? Não invade, e ao mesmo tempo liga, portanto não há uma ligação, mas não há uma invasão. Isto porque me estava a lembrar aqui da água, com a água isto é um bocadinho diferente. Os signos de água são caranguejo ou câncer no Brasil, escorpião e peixe. Aquário é aqui dos signos de ar, ok? Portanto, nada de confusões. Aquário é ar, peixe é água. Voltando aqui então à água, portanto, esta é a ordem que eles aparecem no zodíaco: peixes, caranguejo, escorpião e peixe. A água tem a ver com emoção, com sensibilidade, com aquilo que sentimos, com a subjetividade lá está, das emoções e do universo interior. Ao contrário do ar, a água também favorece a ligação, só que a água favorece a ligação de uma forma, se calhar, um bocadinho mais invasiva. Se eu encher a minha casa de água, a água vai entrar por tudo que é... Sim, no mundo imaginário em que tudo é possível, a água vai entrar por tudo o que são furinhos, buraquinhos, a água vai se infiltrar para a casa da vizinha de baixo, a água vai se infiltrar para a casa da vizinha do lado e, portanto, vai se infiltrar por tudo de uma forma muito subtil e eventualmente até, bom, às vezes violenta, não é? Às vezes a água pode ser muito violenta, mas também pode ser muito suave, macia, mas há esta ideia de aquilo que a água alcança já lhe pertence, não é? E depois há também uma outra coisa com a água, que é a forma como a energia passa, não é? Eu, se deitar uma tintura qualquer dentro de um copo de água, toda a água vai ficar manchada, não fico só com aquele bocadinho da água, vai ficar toda a água manchada. Então a água é este elemento que está ligado a tudo, é esta a ideia. Portanto, emoção, sensibilidade, empatia, a água tem muita tendência a sentir aquilo que os outros sentem, ou pelo menos a entender aquilo que os outros sentem. Há aqui uma certa ideia de proteção, seja proteção minha, seja proteger os outros, ou seja até a falta completa de proteção, a falta que a proteção faz, no caso de peixe. Vulnerabilidade. A água é o elemento mais vulnerável de todos, e mesmo em escorpião, parece que assim não é mais guardado, mais defendido, e caranguejo também tem uma certa defesa, uma certa proteção a acontecer, mas mesmo nestes signos há uma grande vulnerabilidade. A água tem também muito a ver com a criatividade. A criatividade, estava a pensar, uma palavra que também podia estar no fogo, no elemento fogo, por causa da espontaneidade, da expressão, e pronto, criatividade também tem a ver com isso. Mas aqui a criatividade é um bocadinho diferente. Enquanto no fogo a criatividade tem de ser posta para fora, a criatividade da água é uma coisa mais lenta, e acaba por servir também como um processo ou como uma forma de processar a sensibilidade e as emoções. Inspiração é um elemento de inspiração,
talvez até de contemplação, talvez até fosse uma palavra mais certa para estar aqui, e é um elemento muito, muito profundo. Portanto, aqui começamos a... E aqui talvez seja até mais... Talvez não, é mais profundo do que a terra, apesar de terra vir a seguir, mas é mais profundo do que a terra porque na água a gente mergulha e vai até ao fundo. Com a terra ficamos ali no mesmo sítio, não é? Então há uma profundidade na água que dificilmente os outros elementos conseguem entender e acompanhar. E aqui, quando estou a falar de profundidade, estou a falar de profundidade de emoções, de sensibilidade, essencialmente, de entendimento, mas um entendimento que não é um entendimento intelectual, é um entendimento... é um entendimento de sentido. Não consigo expressar isto de outra forma, mas é sentir no corpo como é que, pronto, como é que é determinada... Enfim, enquanto no ar temos a questão da intelectualidade, do mental, na água as coisas são vividas a nível das emoções e também da sensorialidade. Aqui, mapas de água, mapas com muita água. Aqui o mapa do Bruce Lee, que tem aqui muitos planetas em Escorpião, portanto é uma água muito específica. E ele tem uma entrevista que eu acho que toda a gente já deve ter visto, aquele bocadinho dessa entrevista, em que ele às tantas está a falar na verdade nem sei bem do que é que ele está a falar, mas eu sei que ele diz, portanto, está a falar das artes marciais, não é? E às tantas diz, be water, my friend. E portanto, essa ideia de ser água, meu amigo, não é? Deixa fluir, e é muito esta aguinha toda que ele também tem aqui no mapa, apesar de ser Escorpião, e está tudo aqui no mesmo signo, é uma água super focada. A gente depois vamos olhar para o mapa do Bruce Lee quando estiver a falar também do modo fixo, mas portanto, esta ideia da fluidez da água. A água, por não ter uma forma fixa, não é? Porque é um elemento, tem qualidade da umidade, é muito adaptável também, talvez até mais adaptável do que o ar, porque depois também é uma energia que funciona de fora para dentro, não é? Então é como se encaixasse nos lugarzinhos onde precisa de se encaixar. E estou a pensar, se imaginarmos mesmo a água, é exatamente isso, não é? Que a água encaixa onde precisa. Não é? Esta água, se eu puser num copo ou se eu puser numa panela, vai assumir a forma do copo ou da panela. Outro mapa com muita água, aliás, outro mapa só com água, é o mapa do Kurt Cobain. Temos aqui muitos planetas em peixes, temos aqui alguns planetas em caranguejo e ainda temos aqui um planeta em Escorpião. E isto para mim era uma sensibilidade tal, não é? que deu para fazer música e para ter o sucesso que teve, mas que o impediu de lidar com as coisas mais práticas e mais chatas da vida. Não há fogo neste mapa, não há coragem, não há capacidade de ação, lá está, de espontaneidade, não há ar, portanto, um distanciamento, uma intelectualidade, uma objetividade para olhar também para os problemas pelo que eles são. Não há terra, vamos ver agora a terra a seguir, mas que é um lado prático, é só água. E isto pode ser muita sensibilidade para viver neste mundo. E pronto, eu acho que ele realmente precisava muito da fuga e eventualmente precisou de fazer assim uma fuga, porque devia ser mesmo muito difícil para ele. A terra. A terra é um elemento então frio e seco. Os antigos também chamavam este elemento de pesado. É um elemento moderadamente feminino, não é? Temos aqui o triângulo com o vértice virado para baixo e, portanto, a fazer aqui o cálice de receptor, não é? E um traço aqui atravessado
portanto, sem o traço é o triângulo invertido, é a água, com o traço é a terra, porque é um elemento moderadamente feminino. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Capricórnio parece assim um bocadinho difícil de desenhar, e até talvez aqui este Virgem, mas aconselho a ires ver a aula 0, onde eu falo de como é que eu desenho também os símbolos. E então a Terra tem a ver aqui com uma função prática, tem portanto, aquilo que é a Terra, material, prático, o que é que eu consigo cheirar, tocar, olhar, ver, não é? A Terra é um elemento muito sensorial, não é? Todos os signos de Terra precisam de toque, precisam de tocar as coisas. Há um lado muito realista, há um lado também como o ar, há um lado objetivo também aqui com a Terra. Há uma ideia de estrutura, de chão. Mesmo, e estou aqui a reparar, eu vou fazer aqui uma pausa e vou trocar aqui este slide que não tem os signos certos. Bom, e agora sim, ficou com os signos certos na mandala do zodíaco. Temos então aqui Touro, Virgem e Capricórnio, portanto, os signos de terra aqui na mandala. E estava a dizer, portanto, que o elemento terra é um elemento de realismo, de estrutura, e de objetividade. Estava a falar nesta questão da objetividade, que também que é partilhada com o elemento ar. Mas, portanto, aqui com a terra, a terra lida com aquilo que é lá está, que é prático, com questões muito de sustentabilidade, inclusive. Então não há aqui muito espaço para a sensibilidade da água, não há muito espaço para o risco que o fogo gosta de correr, e há aqui um lado muito pragmático, muito sensato até, e a Terra traz sempre estrutura, organização de alguma forma, a ideia de concretização, realização, e solidez. Todos os signos de Terra, talvez até o menos sólido seja Virgem, vamos depois perceber porquê, mas há esta ideia de há uma ideia de chão. Todos os signos, aqui talvez uma outra ideia também que talvez tenha a ver com esta questão aqui da solidez, para os signos de terra, é a previsibilidade. Todos os signos de terra gostam de alguma previsibilidade, a noção de ritmo, especialmente touro, não é? Estamos aqui a falar de ritmo, especialmente touro, mas todos eles gostam de saber com o que contam. Capricórnio tem mais a ver com o planeamento, Virgem mais o passinho a passinho, Touro é basicamente tudo igual, tudo no mesmo sítio de preferência, mas esta ideia de saber com o que contam é muito importante para a Terra. E são todos signos muito práticos, muito enraizados, talvez o menos enraizado seja até Virgem, e que precisam e que oferecem também ao mundo tudo isto, não é? Realização, organização e essencialmente a ideia de concretização, materialização, realização. Aqui para os signos de terra, trouxe o mapa do Bernie Madoff, mas este não é o mapa do Bernie Madoff, ou é? É o mapa do Bernie Madoff, sorry. Está aqui. E temos aqui estes 3 planetas em Terra. Eu, por acaso, achei que eu tinha mais coisas em Terra. Este Marte estava aqui também. Temos aqui 3 planetas em Terra, no signo de Touro. Aqui há no caso dele, havia esta ideia não é tanto de construir, mas a valorização do dinheiro. Portanto,
aqui com este touro era muito a valorização do dinheiro, mas também lá está, de questões, a satisfação sensorial, o prazer sensorial, e portanto o dinheiro como suporte e como veículo para preencher essa vivência do conforto, do luxo, etc. Aqui outro mapa aqui com muita terra, já mostrei, o mapa do Walt Disney, tem aqui muitos planetas em Capricórnio, e aqui é uma terra diferente, é uma terra muito mais de realização, e pronto, quer dizer, também, Capricórnio é o signo dos impérios, não é? Então é muita a construção, ou mais do que o signo do império, o signo da construção do império. Portanto, aqui estes planetas todos em Capricórnio, portanto, ele não veio cá só para fazer bonecos, não é? Ele veio cá para deixar assim mesmo algo concreto, durável, não é? Duradouro, para as gerações futuras. Bom, então temos aqui novamente a extroversão ou masculino, introversão ou feminino, separação aqui quente e frio, não é? E a separação seco e a ligação úmido. Fogo é um signo extrovertido, mas que precisa de se separar, que separa. Terra é um signo introvertido e que também separa. O ar é um signo extrovertido, mas que se liga, e a água é um signo introvertido e também que se liga. E muito importante esta questão da extroversão e da introversão, portanto percebemos que determinados signos vão funcionar de dentro para fora e outros signos vão funcionar de fora para dentro. Quando estivermos depois a falar de cada signo e dos seus regentes, isto depois vai ser especialmente importante. Mas, portanto, aqui esta ideia de signos masculinos, signos femininos, signos extrovertidos, signos introvertidos. E agora, vamos falar aqui de uma outra situação, uma outra questão, que não tem a ver ainda com os modos, já tem, mas ainda não são os modos. Mas, portanto, temos aqui o zodíaco, e temos aqui o zodíaco separado pelas estações do ano do hemisfério norte. Portanto, começamos aqui pela primavera, que inicia com Carneiro, tem o seu auge em Touro e finaliza em Gêmeos. Gêmeos, então, vai dar lugar a Caranguejo, que é o início do verão, que tem o seu pico em Leão e que finaliza em Virgem, que já anuncia, por sua vez, o outono, que começa com Balança, tem o seu pico com Escorpião e acaba com Sagitário. Capricórnio começa o inverno, Aquário é o pico do inverno e Peixe é o fim do inverno, já a fazer a passagem para a primavera. E porquê é que eu estou a falar aqui das estações do ano? Porque temos aqui 3 cruzes, basicamente, não é? Temos aqui esta cruz dos signos que iniciam as estações, depois temos outra cruz dos signos que são o pico das estações, e aqui nesta cruz temos aqueles festivais celtas que eu não conheço muito bem. Portanto, aqui eu penso que é o Beltane, aqui no Touro, aqui no Leão não sei, mas há de ser assim, qualquer coisa no pico do verão. Aqui no outono, em Escorpião, temos o festival do Samhain, que é o Halloween, mas também é conhecido como Samhain. E no inverno temos também aqui outro pico, outra festividade, portanto aqui um outro festival dos celtas, mas que eu também não me lembro qual é. Mas isto para vos falar que estes picos da estação, portanto, também eram assinalados, não é uma coisa só aqui da astrologia, eles também eram assinalados na antiguidade. E por fim, temos aqui, vou só apagar estes, e por fim temos aqui os 4 signos que nos falam do fim da estação, ou melhor dizendo, da mudança da estação. Portanto, o signo que já anuncia, que ainda pertence a um lado, mas já está a anunciar o outro.
E estou-vos a falar aqui das estações do ano, porque os modos têm muito a ver com esta questão aqui das estações do ano e da ordem dos signos nas estações do ano. E então, existem 3 modos, e esses modos ou modalidades, esses 3 modos são o modo cardinal, o modo fixo e o modo mutável. O modo cardinal tem a ver com o início das estações, portanto, aquilo que dá o impulso à estação. O modo fixo tem a ver com o meio da estação, aquilo que conserva, que segura a estação e a energia da estação. E o modo mutável tem a ver com o fim da estação, portanto, com a mudança que aquele signo já anuncia, apesar de ainda pertencer a uma determinada estação. Estes símbolos que eu pus aqui fui eu que inventei, portanto, isto não são, ao contrário dos símbolos dos elementos, estes não são símbolos universais, mas pus aqui para dar uma imagem da energia de cada um dos modos. E vamos falar então do modo cardinal. Ao modo cardinal pertencem 4 signos, não é? Carneiro ou Áries, Caranguejo ou Câncer, Libra ou Balança e Capricórnio, e todos eles são signos que iniciam estações. São estações diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, mas todos eles dão início a uma estação. E aqui o importante é esta ideia do início. Então, o modo cardial, isso que eu falei há bocado nos signos, os elementos, portanto, os signos do mesmo elemento separam-se, não é, com um triângulo, ou unem-se com um triângulo, os signos do mesmo modo unem-se com um quadrado. Agora aqui não vou fazer o quadrado como deve ser, mas ou com uma cruz, portanto, pode ser assim, ou pode ser assim, não é? Então temos aqui um quadrado ou uma cruz. Os signos, então, do início das estações têm esta qualidade de impulso, de começo, de iniciativa, a noção de, lá está, de propósito, de saber para onde é que vou. Agora estava a pensar, não falei muito ali dos elementos, mas da mesma forma, por exemplo, uma pessoa com muito fogo no mapa pode ser uma pessoa mais impulsiva, muito extrovertida, se calhar mais acelerada. Uma pessoa com o modo cardinal muito enfatizado no mapa vai ser uma pessoa que tem tendência para os inícios, para iniciar coisas. Pode-se aborrecer um bocadinho quando as coisas depois entram em velocidade cruzeiro, e ter dificuldade com as mudanças, se não forem provocadas por si, não é? Mapas aqui com o modo cardinal. Mais uma vez aqui o mapa do Walt Disney. Agora aqui pus só um mapa para cada modo. E o Walt Disney, para já, ele iniciou o império, não é? Portanto, e aqui, voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho que eu antes tinha antes de começar agora a filmar a aula, eu tinha os slides trocados, e agora já sei porquê. Depois fui trocar a ordem e já sei porque é que os tinha trocados. Então, estávamos a falar aqui, impulso, começo e iniciativa, não é? Voltando aqui atrás, Carneiro dá um impulso do fogo, não é? Dá aqui a iniciativa do elemento do fogo, então a iniciativa da identidade, eu sou, Carneiro é eu sou. Aquilo que eu quero, a minha vontade, etc. É muito o fósforo, não é? Aquele início do fósforo arriscar na lixa. Caranguejo é o início das emoções, é o início da água. Então é o início dos afetos, não é? Da sensibilidade, e daí também proteger tudo aquilo que ainda não está pronto, que ainda é sensível demais, vulnerável demais para enfrentar o mundo. Balança é o início do lado mental ou social, aqui podemos ir buscar os dois,
e então Capricórnio é o início da matéria. E pronto, e agora estou-me a lembrar porque os slides estavam noutra ordem, mas sem problema. E portanto, é importante entendermos esta ideia, né? Capricórnio é o início da matéria, é o início da construção. Isto porque estava a falar aqui do mapa do Walt Disney, e ele realmente iniciou um império, né? Ele deu início, começou, não é, a construir um império, e ele foi, e provavelmente eu acredito que ele, quando uma coisa estava pronta, ele já estava a pensar na próxima coisa que ia fazer, no próximo projeto, porque acredito que fosse uma pessoa também que se aborrecesse em parar e ficar satisfeito com as coisas como no mesmo sítio, estáveis demais. É importante a estabilidade para Capricórnio, mas é importante também esta coisa de crescer, de seguir em frente. Não é? Capricórnio gosta de subir a montanha. Bom, aqui tenho isto ao contrário. Modo fixo, temos então os signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Então, vou voltar aqui a este slide. Mas aqui no modo fixo temos então a segurança. O modo fixo é o meio da estação, então é aquilo que vai conservar a energia da estação. O modo fixo dá continuidade às coisas. Uma pessoa com modo fixo no mapa vai ter tendência para gostar das coisas mais estáveis, para gostar de aprimorar, afinar aquilo que já está em andamento, mas, portanto, sem haver aqui necessidade ou para grandes mudanças ou para e com dificuldade para dar início às coisas. Então, a ideia é entrar numa máquina que já está em andamento e assegurar que tudo corre bem, eventualmente até afinar a máquina, não é? Implementar alguma outra coisa que precisa ali de um ajuste, mas não vai haver aqui uma grande capacidade nem de iniciar coisas, nem de pôr fins e de enfrentar mudanças. Portanto, o modo fixo significa sempre esta ideia de durabilidade também, conservação, durabilidade, estabilidade, etc. No caso aqui portanto, voltando aqui aos signos, no Touro, o modo fixo vai segurar a terra, vai segurar a matéria. E o Touro é e agora vou limitar-me aqui ao hemisfério norte, o Touro é o meio da primavera, quando está tudo, não é? Os cheiros, as cores, os pássaros a chilrear, não é? Está tudo os sentidos estão todos a serem despertados e preenchidos. Então esta vivência da sensorialidade. E Touro gosta gosta de estabilidade, e precisa da segurança da matéria, do dinheiro também, né? Desta ideia de segurança material, é muito importante para Touro, e eventualmente até uma segurança, uma certeza de que tem o conforto e o prazer, e aqui podemos ir subindo no nível não é superficialidade a palavra que eu queria, mas no nível de... falta-me palavra. Mas pronto, desculpa. Portanto, podemos ir subindo conforto, assegurar o conforto, assegurar o prazer, assegurar o luxo. Não era superficialidade. Mas pronto, mas se a gente for aqui subindo no nível, podemos chegar ao exagero, não é? Do luxo, que é uma coisa muito de Touro. Touro gosta de coisas boas, mas pronto, às tantas também pode chegar assim a um nível que não é sustentável, como no caso do Madoff, e que não é saudável, pronto. Leão, em Leão, portanto, o que vai ser conservado é a identidade,
é o eu, não é? A ideia de a expressão também, que é muito de fogo, a minha expressão, e leão, enfim, se o, o carneiro é o fogo a riscar, o fósforo a riscar a lixa, leão é uma lareirazinha na sala a aquecer-nos. Leão é um signo fixo, portanto, lembra-se que estamos aqui a falar de fixar as coisas, porque não há aqui movimento, não há necessariamente, há esta ideia de todos à volta da lareira e a desfrutar aquilo que a lareira tem para oferecer. A lareira a aquecer também as pessoas. Então é muito leão, é muito isto. Então pensar que touro seria terra, seria barro, a terra de touro é um barro que pode ser mais moldável, menos moldável, mas de alguma forma é também uma terra arável, não é? Um solo que conseguimos arar, conseguimos cultivar. E Capricórnio, aqui nos signos cardinais, Capricórnio seria então uma montanha, a rocha da montanha. A água de Caranguejo é o início da água, seria uma fonte, uma nascente de um rio, por exemplo, e Balança seria do ar, seria assim uma brisa de outono, talvez, assim. Estava aqui agora a falar então dos signos dos signos fixos. Escorpião vem fixar as emoções, vem fixar a sensibilidade. Isto é uma das coisas mais difíceis para Escorpião, é largar uma emoção, seja ela boa ou má, mas é muito difícil deixar ir, não é? As emoções, os escorpiões agarram-se ali tenazmente àquilo que sentem. De preferência que seja alguma coisa intensa, não é? E aqui a nível, tanto sendo uma água fixa, seria assim um pântano, um poço, uma água mais parada e profunda. Aquário é fixar as ideias, não é? Fixar o lado mais intelectual, mais social também, mas fixar para o futuro, portanto, com este pensamento também no futuro. E talvez até mais do que ideias ideais. Bem, agora estava aqui a falar de futuro, mas o Aquário não tem que ser só virado para o futuro, não é? Também pode fixar ideais do passado e querer manter o passado no presente. Mas, portanto, esta ideia de sempre de fixar o elemento, é isso que o modo fixo traz. Aquário poderia ser aqui aquele ar mais rarefeito do topo da montanha, ele vem a seguir a Capricórnio, não é? E então, em Capricórnio a gente sobe a montanha e em Aquário a gente já está ali no topo da montanha com aquele ar rarefeito que temos alguma dificuldade em respirar aquele ar, mas ao mesmo tempo temos uma perspectiva do todo e de tudo à nossa volta incrível. E continuando então aqui, já falámos portanto aqui das características do modo fixo. Um modo fixo que já tinha falado aqui deste mapa, é o mapa do Bruce Lee. O mapa do Bruce Lee não só é esta água toda, mas é esta água muito específica em Escorpião. Então, aquela intensidade com que ele diz "Be water, my friend", é assim uma coisa muito, os olhos dele, tudo aquilo é tudo intensidade. E repara que aqui temos não só 4 planetas em Escorpião, mas temos ainda mais 2 planetas em Touro. Quase todo o mapa, a não ser o Sol que está em Sagitário, não tem nada a ver com este filme, tem outro papel neste filme, mas praticamente todo o mapa é energia fixa. Portanto, há ali um foco na vida dele, de uma capacidade de permanecer, não é? Que é realmente invejável. E lá está, é um foco também muito de água, e depois aqui também este lado de Touro, provavelmente ele tinha alguma dificuldade em lidar com mudanças e na verdade a vida provavelmente trazia muitas mudanças. Bom, falando agora aqui do último modo, o modo mutável, e não falei, mas
O modo cardinal, na antiguidade também se chamava tropical, portanto, signos tropicais seriam os signos cardeais, os signos sólidos seriam, não, os signos móveis, agora estou vou ali buscar um livro e já... É isso, estava aqui a achar que já estava a dizer um disparate, mas não estava. O modo cardinal na antiguidade também se chamava tropical, portanto também eram conhecidos os signos como signos tropicais, ou móveis, ou signos móveis, portanto os signos móveis porque eles põem as coisas em movimento, e estou a falar dos signos cardinais, não deste slide. Os signos fixos não têm outro nome, portanto eles são fixos, e mesmo no nome eles são fixos, e lembrei-me desta questão por causa aqui dos signos mutáveis, porque os signos mutáveis têm um nome também interessante, que é, portanto, os signos de duplo corpo. E todos os signos mutáveis, e têm duas partes, ou têm duas componentes no seu símbolo, não é? E isto porque o signo mutável, portanto, é precisamente aquele que nos leva para a outra estação, ou seja, é como se ele ainda está de um lado, mas na verdade já está a caminho do outro, então já é as duas coisas ao mesmo tempo. Então os signos mutáveis têm, e já vou falar da questão da dualidade, de os signos mutáveis serem duplo corpo e terem todas duas partes. Então, na verdade, os signos mutáveis, portanto, têm esta capacidade de adaptação, têm esta capacidade também de dualidade, e o que eles vêm fazer é distribuir a aprendizagem do elemento. Ou seja, sim, são signos mais divertidos, digamos, e que vêm brincar de alguma forma também com o elemento que encarnam. E então, os signos, por exemplo, os gêmeos são duas crianças, não é? Portanto, temos aqui a questão do duplo corpo, são dois corpos, literalmente, são duas crianças, e vem distribuir o lado mental, ele vem distribuir informação, ele vem disseminar, divulgar o lado mental, enfim, aprendizagens mais mentais, intelectuais, etc. Virgem também é um signo com duplo corpo. Virgem é uma mulher que pode tem o feixe de trigo, mas a parte mais importante é na constelação. A Virgem é representada com uma mulher com asas de anjos. Portanto, aqui esta dupla qualidade, desta dupla natureza também, não é? E Virgem vem distribuir, brincar com o elemento da terra. Virgem tem aqui o lado da análise, especialmente análise, era uma palavra que estava ali no ar, eu sei, mas vem separar, não é? Que talvez seja esta ideia de separar a terra, não é? Para entender, para estudar, para aprender aquilo que a Terra que as coisas materiais nos podem ensinar. Então, cientistas, e não só, mas agora estava a lembrar cientistas, pode ser um bom exemplo, técnicos de análise, acho que é assim, é um bom exemplo para Virgem. Sagitário vem brincar com a espontaneidade, a identidade, esta noção, o entusiasmo também, e também é uma figura com uma dupla natureza, portanto é um metade homem, metade cavalo, metade instinto, mas também metade civilização já, metade, portanto, um lado também mais evoluído, digamos assim, mas ainda tem essa dupla natureza e vem distribuir o entusiasmo do fogo, o entusiasmo também da fé, de acreditar, a confiança que o fogo tem,
Sagitário vem distribuir para toda a gente, não é? Então é aquele signo que entusiasma todos e que de uma forma até, não sei se, enfim, não é exagerada, não é exagerada, mas não é, mas de outra forma é o pregador, não é? Que vem a pregar a fé, portanto, à população. Peixes, são dois peixes, um que nada para cima e outro que nada para baixo, então esta dupla natureza também, não só do duplo, de serem dois peixes, mas também dupla natureza dos peixes, não é? Um que quer subir e o outro que se quer afundar, quer descer. E peixes vem brincar e vem explorar as emoções, a sensibilidade, e por isso é que às vezes é tão difícil para peixes descrever aquilo que está a sentir, porque podem ser muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. E acho que... não, ainda temos aqui um mapa de alguém com muita energia mutável, que é o mapa do Graham Bell. Graham Bell que inventou o telefone, mas que inventou uma série de outras coisas. Portanto, ele provavelmente precisava era estar sempre a mudar de foco e precisava ter várias coisas em andamento ao mesmo tempo. Agora não tenho aqui presente exatamente o que é que ele inventou, além do telefone, mas de certeza. Não, mas eu penso que ele também teve experiências e acho que sim, que chegou a fazer mesmo uma patente de, se não era um gramofone, porque depois estas coisas têm nomes diversos, mas estava aqui a ver, mas alguma coisa assim do género, não é um gramofone, mas era... estava aqui a ver, gramofone. Exato. É o gramofone, exatamente. Portanto, ele não foi só... Ele tinha tudo a ver com questões de som e de comunicação, que acho muito interessante aqui por ser peixes. Portanto, ele tinha com certeza vários focos de interesse nas suas invenções. Ele era professor também, se não me engano, de qualquer coisa. Estava aqui, Sandra Bell. Ok, ele melhorou o fonógrafo de Edison. Não, nasceu em Edimburgo, achava que ele era americano. Mas pronto, aqui não consigo agora ver mais. Esta ideia, temos aqui muita energia mutável, mais aqui este Júpiter e a Lua também em signos mutáveis, e esta ideia de ter várias frentes. Depois no encontro, a ver se eu, entretanto, vou ver aqui um bocadinho mais sobre o Graham Bell para partilhar contigo. Bom, isto foi aqui a aula de hoje, fazer aqui um apanhado agora. Basicamente, os signos seguem sempre a mesma ordem de elemento e de modo. Então temos Carneiro, Fogo, Cardinal, Touro, Terra, Figo. Ou, aliás, fazendo assim só os elementos primeiro, não é? Carneiro, Fogo, Touro, Terra, Gêmeos, Ar, Caranguejo, Água, Leão, Fogo, Virgem, Terra, Balança, Ar, Escorpião, Água, Sagitário, Fogo, Capricórnio, Terra, Aquário, Ar, Peixes, Água. Portanto, temos aqui um ritmo, não é? E eu uso estas cores, não é por acaso. Portanto, há quem ponha as cores dos signos em arco-íris e não sei o que, eu não acho muita graça, e até acho muito mais útil para aprender usar estas cores. Para os signos das cores que eu uso são as cores dos elementos, portanto o vermelho, que não é necessariamente uma coisa universal, mas são as cores que o Astro.com também usa e que os softwares que
que eu uso também usam para os elementos. Portanto, para os signos de fogo eu uso o vermelho, para os signos de terra eu uso o verde, para os signos de ar o amarelo e para os signos de água o azul. Portanto, e já fiz aqui a lenga-lenga dos elementos, para verem que isto tem o seu ritmo, portanto é sempre a mesma ordem. Eu vou agora fazer a lenga-lenga dos modos, porque também tem a mesma ordem. Portanto, carneiro cardinal, terra fixo, gêmeos mutável, caranguejo cardinal, leão fixo, virgem mutável, balança cardinal, escorpião fixo, sagitário mutável, capricórnio cardinal, aquário fixo, peixe mutável. Isto não é preciso saberem de cor, obviamente, porque basta... Eu depois faço uma tabela e... Mas não tenho feita, mas vou fazer uma tabela e vou deixar no site também, quando partilhar a aula. E portanto, isto só para perceberem que tem sempre o mesmo ritmo. E então agora chegamos aqui à altura do trabalho para crescer o conhecimento da astrologia. Usando esta tabela, portanto, em que o Sol tem 3 pontos, a Lua 3, o Mercúrio 2, Vênus 2, Marte 2, Júpiter 2 e Saturno 2, descobre quanto tens de pontuação em cada um dos elementos, em cada um dos modos. Então, basicamente, usando aqui o mapa do Bell, por exemplo, aqui temos 3 pontos para Terra, mais 2 pontos para Terra, não é? Portanto, temos 5 pontos para Terra, não temos pontuação, temos aqui pontuação em fogo, temos 2 pontos para fogo, portanto, fogo 2, Terra 5, não é? 3, 5, ar 2 pontos, aqui com este Júpiter, e água temos 2, mais 3, 5, mais 2, 7. Pronto, basicamente é isto. E depois os elementos é a mesma coisa. Usando aqui então os elementos, cardinal temos 2 pontos, mais 2 pontos, 4 pontos para o modo cardinal. Depois temos para o modo fixo, não temos nada em modo fixo, e para o modo mutável temos 2 e 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11. Então, tipo, num total de 16, temos aqui muita energia mutável, não é? Basicamente é fazerem isto para o vosso... fazer isto para o teu próprio mapa. E pronto. E depois, então, vamos interpretar essa tabela de pontos. Então, vá.